Maranata, meus irmãos, tudo em cima? Fale comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes, vou fazer a indicação de um livro que eu já indiquei em vídeos anteriores. O livro Princípios da Batalha Espiritual, do Fábio Coelho. Irmão, pode ir sem medo. Aqui é batalha espiritual pela perspectiva bíblica. Não é misticismo, não é fazem isso em tal lugar, fazem isso em tal outro lugar. Não é isso não. É Bíblia. É entender batalha espiritual pela perspectiva daquilo que foi estabelecido por Deus. É espetacular esse livro. Pode ir sem medo. Vamos lá? Vamos ler João capítulo 12, versículo 31. Diz assim: Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Vamos lá. Antes da gente começar a meditar sobre julgar o mundo, vamos tentar entender uma coisa. A gente precisa entender isso antes. A palavra mundo aparece muitas vezes no Novo Testamento. A tradução em português de duas palavras em grego. Aion e cosmos. Mas em português é mundo, para todas elas. Essa expressão mundo, ela não significa uma coisa só. Ela tem mais de um significado. Por exemplo, mundo pode significar a criação de Deus, as coisas que Deus criou. A gente vê isso em Atos 17, versículo 24, aparece nesse contexto. Também pode ser a realidade da terra, a realidade terrena. A gente tem João capítulo 13, versículo 1. Também pode falar da criação debaixo da corrupção por causa do pecado. Aí a gente tem, por exemplo, João capítulo 1, versículo 29. E também pode se tratar do sistema do mundo, aonde Satanás é Deus, entre aspas, deste sistema e príncipe desse sistema. Como a gente viu nesse versículo que a gente leu de João 12, né? A gente pode ver isso também em Gálatas capítulo 1, verso 4. Vamos lá. O que é importante entender isso? Porque se a gente não entender que significam coisas diferentes, a gente pode sem querer cair no dodecismo, que a gente já viu em vídeos anteriores, né? É fruto do gnosticismo, tentar misturar Bíblia com filosofia grega, que diz que basicamente a matéria, o que é material é corrupto, é mal, e o que é imaterial e espiritual é que é bom, né? O que é algo de Deus. O que é completamente incorreto, porque a matéria foi criada por Deus. Então o que Deus faz é bom, logo matéria não é ruim. O sistema mundo, que é o que a gente vai tratar aqui, é uma ordem criada por Satanás para tornar ativa a rebelião contra Deus. Ele é um sistema que influencia a criação para que as pessoas se rebelem contra Deus. Essa influência atinge vários aspectos da vida. A vida familiar, a questão financeira, econômica, os governos, e influencia, por incrível que pareça, até a questão religiosa, porque, por exemplo, existem teologias que são propostas que, na verdade, são humanistas. Elas são o homem exercendo o governo a partir de si mesmo, é o homem tentando ser governante de si mesmo, né? O que é uma tremenda de uma rebelião. Essa coisa humanista, ela é basicamente tentar governar sem a referência, sem submeter ao rei Yeshua, sem submeter ao rei Jesus, o que é condenável. Bom, isso não é necessariamente novo, que às vezes a gente fala a questão de teologia humanista e parece que é relativamente novo, mas não é não. Vamos lá. Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim: Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso é antigo. O homem tentar fazer o que é certo a partir daquilo que entende é uma rebelião, porque a gente deveria se sujeitar ao senhorio, ao rei Yeshua, ao rei Jesus. E quando o homem passa a tentar fazer as coisas por si mesmo, ele está sendo influenciado por esse sistema mundo, por esse sistema satânico. Essa influência satânica, ela atinge qualquer um que não está dentro da família de Deus, tudo bem?
Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então não tem como escapar, a não ser estando debaixo da soberania, debaixo do governo de Cristo, dentro da família de Deus, né? Sendo participante do Espírito Santo. Se isso não acontecer, então todos, queiram ou não queiram, estão debaixo desse governo satânico, estão debaixo da influência do mundo. A gente viu anteriormente, né, no primeiro versículo que a gente leu no vídeo, no capítulo 12 de João, que Cristo estabeleceu que chegou a hora de condenar, de julgar este mundo, e o príncipe deste mundo seria expulso. Se você ler o capítulo um pouco mais de versículos, você vai perceber que ele está falando da obra redentora, e especificamente está falando da sua obra na cruz, né? Aqui tem uma perspectiva escatológica que a gente precisa entender. A obra se consumará no fim. O pecado, o sistema mundano, tudo aquilo que é rebelião contra Deus será condenado de uma vez por todas, a obra será plena no fim, quando Cristo estiver reinando e a Nova Jerusalém descer. A gente vê isso, por exemplo, em Apocalipse 20. Tudo bem, mas e até lá? A gente vai ter que ficar sujeito a esse governo e vai ficar por isso mesmo? Não. Há uma maneira que Deus estabeleceu de que a sua família, os seus filhos, cooperando com o Espírito Santo, né, revelando Cristo ao mundo, pode condenar, pode julgar este mundo. Como isso funciona? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No mundo incrédulo, o que vai condenar, o que vai julgar este mundo? A fé. Noé creu naquilo que Deus disse. E a fé, e isso é a fé, né? A fé, ela é gerada, Cristo é autor e consumador da fé. Essa fé é gerada em Cristo. Noé recebeu pelo Espírito Santo e exerceu. Exerceu ao ponto de submeter a palavra de Deus, mesmo que Deus tivesse dito algo que nunca tinha acontecido. Não aconteceu o dilúvio. Aquilo foi a primeira vez que estava acontecendo. Então, ele usou essa fé gerada em Cristo para se submeter à vontade de Deus, ser obediente, revelar a salvação que é em Cristo, que é o motivo pelo qual existe a arca, né? Revelar a salvação de Deus. E por conta desse exercício da fé no mundo incrédulo, ele condenou, ele foi pregador da justiça, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 2. Como nós podemos, como filhos de Deus, julgar este mundo, mostrar a justiça, revelar a justiça de Deus em Cristo para esse mundo e mostrar que o sistema do mundo está condenado? Fé. A gente precisa ter essa fé, não é crença, não é algo que nós geramos, não é algo que vem de outro lugar. É a fé a partir de Cristo. E na submissão, a gente precisa se submeter à vontade de Deus, assim como aconteceu. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nos ajude a exercer a fé, a preservar essa fé que foi depositada em nós. A fé que vem de Cristo, a fé que volta para Cristo. E nos ajude no exercício dessa fé, nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos à Tua palavra. Fazendo assim, Senhor, nessa submissão e nessa fé, revelaremos o Cristo Salvador a este mundo. Revelaremos o Rei deste mundo e revelaremos que o sistema do mundo, o sistema satânico, está condenado. O Rei vai voltar
e vai condenar esse sistema maléfico de rebelião e estabelecer o governo santo de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza a esse lugar de fé e submissão, para que a gente revele este mundo a justiça do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.